Sejam todos muito bem-vindos ao Lê com a Gente. Então, chegamos a mais um episódio, e é o episódio 7 da Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Vamos lá, eu me chamo Lisiane Pesce, estou aqui com a Débora, estamos todos. Débora, obrigada por mais um dia. Vamos Oi, lá? Lizzy, vamos lá, mais um pouquinho, avançando aí nessa leitura magnífica. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Paramos, então, na página 52 do livro, e bem naquela parte ali que começa, o que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela. Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as 3 primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. 1. Todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. 2. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo, da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Ai, você me desculpe que eu sei que eu estou coçando o nariz, mas acho que é alguma coisa alérgica, perdão, coceira súbita. Somos Somos psicologicamente, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo, medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a definição que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Deixa eu fazer um parênteses. Me veio uma coisa muito, muito básica e que eu tenho refletido bastante. O meu neto, ele mora comigo, a minha filha e meu neto moram comigo, e ele está bem com 2 anos, e eu tenho percebido nele uma idade muito dessas construções, né? É a idade dele entender muito sobre ele, e dizer não é uma coisa muito comum, e não saber regular as próprias emoções, então é muito natural dessa fase, pela própria formação que ainda não está, né, neurologicamente falando. E eu percebo que às vezes a gente traz algumas falas na educação dele que tem que ser bem conduzidas, porque senão cria muito essa perspectiva na mente dele de que o que ele está sentindo sobre a vida é um equívoco, é um erro. E isso marca tão profundamente que pode levar, e isso daí vamos falar de forma geral, eu trouxe esse exemplo porque para mim é algo que eu estou vivendo, né? Pode levar para o resto da vida essa sensação de inadequação, de sentir o que se sente. Olha que devastador isso, e eu tenho percebido isso na prática, assim, no dia a dia, e essa oportunidade de refinar, inclusive, a condução, porque nós não vamos deixar de colocá-lo frente às frustrações, ao que a vida acontece, como a vida acontece, mas, ao mesmo tempo, mostrar que não é questão de inadequação, é questão só de saber lidar, saber se regular, saber ser acolhido, olha, tá triste, quer um abraço, mas dessa forma não pode acontecer, dessa forma não vai ser, né? Então, o não, ele existe, o limite existe, mas sem projetar nele
que ele é um erro, que ele está equivocado, que o que ele faz vai me deixar triste, por isso que ele tem que mudar. Então, um limiar aí bem delicado, por mais que a gente tenha consciência e se trabalhe, né, Débora, na hora da prática, dessa construção daquilo que muitas vezes nos traumatizou na infância, e agora eu me vejo na oportunidade de fazer diferente, apesar de não ser a mãe, mas eu convivo com ele. Então é isso, né, essa delicadeza, essa dança aí, como a gente vai dançar essa música. Verdade, Liz. E só um comentáriozinho também. E aí, a gente, bem nessa fase também, a gente começa a pegar coisas do pai, da mãe, né, dos parentes, de quem nos cerca, né, enquanto a gente é criança, e assume isso para a vida, né? E depois, só de adulto, que a gente vai perceber que a gente carrega, que são as famosas crenças, né? E a Exato. gente pega essas coisas e só como adulto a gente vai percebendo que foram criadas lá, né? Nessa menor infância. Replicar o que percebe sobre como a mãe me aceita, como o pai me aceita. É sendo bonzinho, é não expressando as minhas emoções, é não contrariando, é não dizendo não. Então assim a mamãe e papai vão me amar. Então eu vou calar e vou engolir, vou ser o bonzinho, porque assim a mamãe e papai vão aprovar. Entende? Então é esse limiar aí que tem que ter muita delicadeza e acolher, né, os sentimentos também e as percepções da criança. Vamos lá, linha 52. Eis a definição que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso, ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Tem o que falamos agora. Muitas vezes as pessoas querem acreditar que a vergonha é exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto. Mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos. E ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. 12 categorias de vergonha apareceram em minhas pesquisas. Vamos lá. Aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade, paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas ou rótulos. Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando para quando é o bebê, quando eu não estou grávida. Vergonha é me enfurecer com meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Socorro. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir divórcio, dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para o meu noivo que meu pai mora na França, quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. É a importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência
confirmam o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional também é muito difícil. Só um minutinho. Descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, olha que importante isso. No entanto, isso é mais do que uma simples questão de semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com nossa conversa, tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo, devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses 4 sentimentos, analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com este tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Culpa é igual eu fiz uma coisa má, vergonha é eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. Ao 12h20, ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é que idiota que eu sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer, isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger, culpando algo ou alguém, justificando o nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada e nos escondendo. Olha que importante. Circulem isso para entender bem a distinção entre uma coisa e outra. Tá? Então, a vergonha é quando estamos mais inclinados a nos proteger, culpando algo ou alguém. Isso é vergonha, justificando o nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada e nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que estava muito ocupado, hoje não é um dia bom para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos que se dane. Se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Ou então vemos quem está telefonando e não atendemos. E quando voltamos a encontrar a pessoa, mentimos. Você abriu seus e-mails, cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta da spam. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa e não a vergonha, e geralmente a força propulsora. É geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico, que é similar à dissonância cognitiva, é o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Então, a vergonha é como se ela nos impedisse a mudar e ser melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não é só errado, como é perigoso.
esse sentimento, ele é altamente relacionado com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e bullying. Os pesquisadores não associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a sua solução. Amiga, tu segue para nós? Sei que vou te pedir um pouquinho antes. Sigo sim. Eu queria até fazer uma observação, que uma vez falaram isso para mim e eu nunca tinha pensado nisso e é curioso. Muitas vezes que a gente tem vergonha, a gente está atrelando isso a obviamente, né, em algum lugar de uma crença que você não está pertencendo, ou que você não está sendo amado, que você não está... E na verdade, às vezes, a coisa que você tem vergonha não é uma coisa sua, é uma coisa que, vamos dizer assim, que nem ali na lista, né? Vou ler bem rapidamente aqui, uma das coisas que você leu. Então, por exemplo, aqui nesses exemplos, vergonha de ser demitido e contar para a esposa, vergonha de ter alguém me perguntando por quê, vergonha de enfurecer os meus filhos. Então, veja, né? Vergonha de ser demitido e contar para a esposa. Na verdade, qual que é o problema dele contar? Né? A esposa vai ficar chateada e vai brigar com ele, ou vai achar ele isso ou aquilo. Então, na verdade, às vezes não é uma coisa sua, né? É uma coisa que você tem medo da reação do outro, pelas crenças dos outros, pela situação, e aí você acaba tendo essa sensação, né? De, é um problema, enfim, tudo isso aqui que ela relatou. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Como? De ser julgado até inadequado. Exato, exato, mas eu nunca tinha pensado nesse, né, nesse ponto de vista, e eu acho que é bem importante, porque aí a gente começa a perceber, quando a gente faz esse exercício, mas por que que eu tô com vergonha, né? Então, vale essa lembrança. Então, ali a partir de outra palavra, né? É isso, amiga? Não lembro. Não lembro. Não é mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno. Tá, acho que vou começar dali. Começa. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Ó, bem o que eu tinha comentado, né? Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando por uma grande vergonha ou apenas por sentir medo, o medo dela, ficamos mais propensos a entregar os comportamentos autodestrutivos e atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos filhos, liderança e educação, veremos como a vergonha corrói a nossa coragem e promove o isolamento, e também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve: as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha como humilhação. Se a conversa interna de John for: Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna for: meu patrão está descontrolado, isso é ridículo, não mereço ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha e começamos a aceitar o que dizem. Entretanto, a humilhação ainda é melhor do que a vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode se dizer a si mesmo: isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores enquanto tenta resolver o problema. Constrangimento
é o menos preocupante dos 4 sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser, no final, até engraçado. Sua marca registrada é que quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa. E com um rubor na face, ele passará, em vez de nos estigmatizar. Tornar-se íntimo da linguagem é importante no começo para entender a vergonha. Depois de compreender o que é vergonha, o que se deve fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Repare que não falei resistência à vergonha, pois isso não é possível. Pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos, o medo do isolamento será sempre uma força poderosa em nossa vida, e a dor provocada pela vergonha será sempre real. Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas, descobri que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento têm 4 coisas em comum, que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar que quando menciono esse tipo de resiliência, estou falando de capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha, de encará-la sem sacrificar nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguirmos compartilhar nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá força. A autoaceitação também é muito importante, mas como a vergonha procede de um conceito social, acontece que entre pessoas, ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social, e a empatia entre 2 pessoas é esse bálsamo. A autoaceitação é fundamental, porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar ao nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia. Para, para chegar a esta empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os 4 elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nessa ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. Reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. Vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam. 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição do que os outros precisam ou querem de você? Isso é bem importante. 3. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com os outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência e a vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão, e é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre nós somos arrebatados pelo sistema límbico, em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os pensamentos, análises e estratégias, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga de nosso cérebro. E aqui fazendo uma vírgula, se quem está aqui acompanhou a nossa primeira leitura, né, ele falava bastante sobre essa parte do corpo, né? Ia falar alguma coisa, amiga? Não, eu ia dizer que eu acho que nós podemos finalizar por aqui, para que todo mundo possa refletir ou até assistir de novo, né? Porque é muito sobre isso, né, amiga?
às vezes é necessário a gente olhar, ouvir, sublinhar, enfim, anotar. Eu tenho muitos mecanismos de aprendizagem aqui, e que a gente sempre vai renovando, né, dentro das novas experiências da vida. E é esse o grande convite do Lê com a gente, nós nos convidarmos, de fato, a esse mergulho profundo. É muito mais do que uma leitura. Cada obra que nós trouxemos aqui, estamos trazendo aqui, é uma construção de um fortalecimento para essa jornada que se chama vida. E é um mergulho profundo que nós dissemos um grande sim, né, Débora, fazer quando também nos tornamos terapeutas. A gente teve essa percepção na nossa vida do quanto é um caminho que não tem como desver. Depois que tu vê, não tem como desver. E que bom, porque a gente entende que tudo isso que a gente vai cocriando no entorno são questões que existem ferramentas para a gente lidar e para a gente, então, finalmente se liberar e usufruir de ser quem somos. Né? Quebramos os velhos hábitos de ser quem éramos, e agora, para habitar com tudo isso que emergiu, né, vem as nossas vulnerabilidades. Por isso que a Brené vem como a segunda obra dessa jornada, uma excelência enorme, trazendo essa consciência a nós todos, para que possamos lidar com as vergonhas, com as humilhações, com a nossa vulnerabilidade, e mais do que esperar ser acolhido, agora nos acolhendo. É isso. Esperamos vocês para o próximo episódio, nos encontramos logo, logo, e aproveitem, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as notificações, e esperamos por você logo mais. Um grande beijo e até lá.